Hoje, vou explicar um filme americano de ficção científica chamado A Máquina do Tempo. Spoilers à frente. Atenção e cuidado. A premissa do filme passa-se em 1899. O Dr. Alexander Ertegen é um professor associado de mecânica aplicada e engenharia na Universidade de Columbia. O filme começa quando vemos a trabalhar numa fórmula, tão empenhado que o seu amigo e colega, Davi Phoebe, tem de o lembrar do seu encontro ao ouvir isto. Alexander pega rapidamente nas suas notas e corre para casa para se preparar. No caminho, ele e Davi conversam sobre todas as propostas de Alex que a universidade rejeitou. Davi sugere que ele torne as suas propostas menos radicais para eles, para que sejam úteis aos humanos. Em casa de Alex, são recebidos pela sua governanta, a Sra. Watkins. Alex veste uma roupa nova e elegante e sai para se encontrar com Emma. Finalmente conhece Emma, os dois passeiam no Central Park a conversar. Alex fala da deterioração da sua saúde e afirma que só voltará a ser bom quando ela casar com ele. Emma, com os olhos cheios de lágrimas, aceita a sua proposta. Depois de mexer um pouco nos bolsos, ele dá-lhe um anel com a pedra de nascimento dela incrustada nela. Emma fica radiante. No entanto, de repente, um homem aproxima-se deles e dá-lhes a volta. Pede-lhes dinheiro quando Alex tenta retaliar. O assaltante aponta-lhe a arma. Alex obedece e dá ao assaltante a carteira e o relógio, mas quando este lhe pede o anel de Emma, eles negando. O homem tenta então roubar-lhe e mata com um tiro enquanto se debate. Alex segura nos braços, chamando-a pelo nome, enquanto ela dá o último suspiro e morre. Ele fica devastado, enquanto abraça o seu cadáver mole e chora em vão. A cena passa-se 4 anos mais tarde. Alex está a escrever uma fórmula no quadro, a pesquisar algo como sempre faz. Ele ainda não conseguiu ultrapassar a morte de Emma e, desde então, tem estado ocupado com o seu trabalho. Davi e a Sra. Watkins estão preocupados com ele. Nesse dia, quando Davi vem ter com ele, repara em algo do outro lado das cortinas e pede a Davi que lhe diga em que é que ele está a trabalhar. Davi convida-o para jantar daqui a uma semana e oferece para lhe mostrar a sua invenção. Passa uma semana e é finalmente o dia. Alex veste-se a rigor, pela primeira vez desde a morte de Emma. Abre as cortinas e, do outro lado, vemos uma máquina enorme. Tem muitas rodas e engrenagens, no meio, uma cadeira está embutida. Alex senta-se nela e olha para a fotografia de Emma no medalhão. Lentamente puxa uma alavanca para baixo, fazendo uma esfera de proteção à sua volta. A máquina põe-se então em movimento. Quando Alex puxa uma última alavanca, a câmara faz zoom num relógio de bolso e vemos o seu ponteiro mover-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Afinal, a máquina que Alex está a usar é uma máquina do tempo. Ele pôs o seu sangue e suor na máquina, para voltar ao dia em que a Emma morreu há 4 anos e salvá-la. Na cena seguinte, vemos o futuro Alex no Central Park, no dia da morte de Emma. Ela veio e corre em direção a ele. Alex fica atônito ao ver o seu precioso amor de volta. Beija com prazer e corre com ela para a carruagem mais próxima para levar para longe do parque. Descem da carruagem no meio da cidade. Alex diz-lhe para ir para sua casa e passar lá à noite. Partindo do princípio de que o Alex do passado vai à casa de Emma à noite, ele diz-lhe para não ficar confusa e lembrar-se apenas que a alma. Ele deixa na berma da estrada para lhe ir buscar flores, como prometera. Mas depois, um veículo atropela, matando Emma novamente. Alex apercebe-se de que não pode mudar o destino de Emma e que, independentemente do que faça, ela morrerá nessa noite. Mas ele não desiste. Acredita que as pessoas do futuro terão certamente encontrado uma forma de maneira de alterar este fator. Por isso decide ir ao futuro e estudar as máquinas do tempo futuristas. Entra na máquina e volta a puxar a alavanca, desta vez para 2030. Enquanto viaja no tempo, vê o mundo à sua volta mudar. Em 2030, vê um anúncio de uma colônia a ser estabelecida na Lua. Ele vai à biblioteca de Nova York, na esperança de encontrar um livro sobre viagens no tempo, onde encontra um holograma do bibliotecário, chamado VAX 114, e fica surpreendido com a tecnologia. No entanto, quando ele fala sobre viagens no tempo, VAX 114 revela que não houve qualquer invenção desse gênero. Pensando que teria mais sorte alguns anos mais tarde, ele entra novamente na máquina e viaja para o ano de 2037. Em 2037,
o mundo foi totalmente destruído. O programa de habitação lunar tornou a Terra habitável porque a Lua foi puxada para mais perto dela. As forças gravitacionais dos corpos mudam, causando frequentes terremotos e tsunamis na Terra. A habitação lunar provocou uma enorme fissura na superfície da Lua. 2 policias que estão a evacuar a Terra prendem Alex para o levar para o seu centro de evacuação. Enquanto ele resiste, o chão começa a tremer e parte-se ao meio, derramando lava quente. Alex entra rapidamente na sua máquina e foge, mas no meio do caos, bate com a cabeça num pedaço de metal, deixando-o inconsciente. A máquina do tempo começa a sua viagem, mas um Alex inconsciente não está lá para parar. Quando finalmente abre os olhos, vê que chegou ao ano 82.701 e rapidamente para a máquina, antes de cair inconsciente novamente. Acorda numa cama com as feridas curadas. Enquanto veste as suas roupas, um rapazinho se aproxima dele e foge. Alex segue o miúdo e vê que os humanos do futuro voltaram a um estilo de vida primitivo e vivem em penhascos. Todos eles se aproximam de Alex e observando com admiração, mas não parecem compreender inglês, exceto uma rapariga chamada Mara, que fala fluentemente a língua. Alex disse que é um viajante do tempo, mas Mara diz aos outros que ele é apenas um errante, para que não o matem. Essas pessoas chamam-se Eloís. Ouve-se uma buzina alta e todos vão para o seu barracão. Nessa noite, ele fica em casa de Mara e do irmão dela, Kayla. Ele vê os pedaços de lua partidos no céu. No dia seguinte, Mara leva Alex à sua máquina do tempo. Máquina do tempo. Os dois veem que ela não foi danificada. Mara insiste para que Alex leve Kayla com ele para o passado. Antes de Alex poder perguntar por quê, ouvem-se buzinadelas ao fundo. Mara passa-se e corre para salvar Kayla, enquanto um Alex confuso a segue. Toda a gente à volta deles começa a correr para as falésias. De repente, Alex vê-se frente a frente com uma criatura de vida animal. Chamam-se Morlocks. Mais deles emergem do chão e começam a atacar toda a gente. Amarram as pessoas a quem conseguem deitar a mão e levando-as para o chão. Alex observa quando um deles apanha Mara e se afunda com ela no solo. Quando todos eles desapareceram, Alex tenta perguntar aos outros para onde os Morlocks os levam. Mas Kayla diz-lhe que, quando os Eloís são levados, não é suposto falarem sobre isso. Kayla então leva Alex até a abertura do mundo dos Morlocks. Mundo dos Morlocks. Eles descem para uma caverna, e Alex percebe que é a biblioteca de Nova York. O holograma de VAX 144 fala por detrás deles. Como a tecnologia funcionava com energia solar, ele sobreviveu todos estes anos. Alex fica muito surpreendido e pergunta-lhe o que se passa com o mundo agora. VAX 114 responde que a raça humana evoluiu para 2 Eloís e Morlocks. Esta é a natureza do mundo atual. Os Morlocks vêm à superfície para caçar Eloís para sobreviver. Vax revela então que, para chegar ao mundo dos Morlocks, eles devem seguir a respiração. Kayla e Alex ouvem o barulho e seguem até chegarem a uma enorme estátua de um rosto demoníaca cuja boca é uma abertura para o mundo dos Morlocks. Ele deixa Kayla do lado de fora e desce cuidadosamente para o subsolo. Finalmente, chega ao local e vê uma civilização inteira. Depois, esgueira-se para uma sala e cai acidentalmente num lago cheio de restos humanos. Alex é então encontrado por um Morlock e enviado para a câmara do seu líder. O líder explica que, quando a lua se separou, algumas pessoas afundaram-se no solo sem ter para onde ir. Com o passar dos anos, evoluíram para Morlocks carnívoros. Outros sobreviveram milagrosamente na superfície e repovoaram os Eloís. Os Morlocks tentaram regressar à superfície, mas não conseguiram, devido aos anos de evolução subterrânea. Por isso, começaram a caçar os humanos da superfície para se alimentarem e procriarem. O líder também revela que tem o poder de controlar as mentes de Eloís e dos Morlocks, e controla o equilíbrio do mundo através deles. Ele também leu a mente de Alex, e sabe que ele é um viajante do tempo e que o seu desejo é trazer Amy de volta. Ele faz Alex ter alucinações sobre a sua vida se a Amy não tivesse morrido. Ele fica cheio de tristeza ao ver Amy e seu filho brincando. O líder conclui então que os humanos não podem mudar o destino, porque são o resultado das suas próprias ações. Depois, mostra a Alex a máquina do tempo, que tinha trazido para o mundo Morlock. O líder quer que ele volte para o lugar de onde veio e não prejudique o equilíbrio da sociedade atual. Alex obedece calmamente, mas quando liga a máquina, puxa o líder com ele.
Os dois lutam durante algum tempo. Alex segura fora da esfera da máquina e liga. O líder morre rapidamente por envelhecimento. Ele para novamente a máquina no futuro e vê que o lugar está cheio de cavernas de Morlocks, o que sugere que o lugar é agora governado por Morlocks. Alex regressa para salvar Mara e tira da jaula. Os Morlocks ficam furiosos e saltam para os atacar, mas Alex encrava uma engrenagem na máquina, criando uma enorme distorção no tempo. A máquina do tempo explode, levando consigo todo o mundo dos Morlocks. Mas Mara e Alex conseguem fugir da gruta mesmo a tempo. Com a sua máquina do tempo destruída, Alex decide ficar com Eloise, pois encontrou satisfação aqui. No futuro, vemos Vax 144 a ensinar as crianças de Eloise sobre o passado dos humanos. Alex leva Murray e Kaylan para o local onde ficava seu laboratório. Enquanto ele fala com eles, em algum lugar outro tempo, Davi e Asra, Watch entram no laboratório de Alex e discutem o seu desaparecimento. Davi afirma que Alex é feliz onde quer que esteja e oferece a senhora Watch para ir trabalhar como sua empregada. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativa as notificações e deixa um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.